Pessoal, diquinha de filme então, né? Já que é sexta-feira e hoje feriado ainda por cima. Mas eu vou falar só uma coisa então, e daí você que tá ligado vai saber de que filme que eu tô falando. O que tem na caixa. Bom, vocês sabem que filme que eu tô falando, que vocês viram no cardzinho quando vocês clicaram, né? Então vamos lá. Esse é um dos filmes que eu mais gosto de todos os tempos aí. É o Seven, né? Os Sete Crimes Capitais. Então eu me lembro que eu assisti esse filme quando eu tinha lá meus 16, 15, 16 anos, pra vocês verem como eu sou velho, porque esse filme é de 97, se não me engano. E, enfim, eu tava lá vendo esse filme e eu fiquei, né, de cara, assim, porque é um filme do David Fincher, que é um cara que fez um monte de filme bom já, né? Fez o Facebook, o filme do Facebook, lá que é a rede social. Ele fez o Zodíaco, que tem algum hype, e fez mais recentemente a série do... Aquela série que tá na Netflix que é sobre os serial killers lá, né? Que é o Mindhunter, é o Mindhunter que ele fez. E o Mindhunter, então, é dele e ele fez mais um monte de filme e ele é um cara muito bom. Faz coisas muito boas. Ele fez também a Garota Exemplar que eu fiz, eu vou deixar no card em algum lugar. Garota Exemplar que é muito bom. Mas esse é um filme que eu gosto muito junto com o Clube da Luta, porque ele é um filme bem atmosférico, né? Aquela história de ser um filme atmosférico. Ele fica o tempo todo, né? Tá o tempo todo, então é a história do... E aí já vou botar os spoiler alert aqui, porque daí vou falar dica de enredo, coisas de enredo. E então a história de dois detetives de uma cidade que até antes de ler isso eu não tinha me dado conta. Tu tem a impressão de que é uma cidade conhecida, uma cidade grande, um Nova York, alguma coisa, mas em nenhum momento ele fala que cidade é essa, né? Então essa é uma coisa bem interessante. É uma cidade. E são dois detetives, um está sendo transferido de uma cidade menor, que é o Brad Pitt, e o outro é o Somerset, né? Que é nada mais nada menos que Deus, né? O Morgan Freeman. E o Somerset é um cara já perto das aposentadorias. Ele tem certos clichês de filme de policial, né? Porque ele tá perto da aposentadoria. Eu tô velho demais pra isso, essa coisa toda. Então, mas a história pega isso e se apropria muito bem disso, né? Então o Somerset é um cara muito solitário, ele vive pro trabalho. E ele já tá meio que desgostoso com a humanidade, assim, já chegou naquele ponto. Eu acho que a gente define isso como niilismo. Ele é niilista, assim, ele tá ali num momento que dane-se, assim, ele não tá mais muito aí para a sociedade, ele só quer terminar de uma vez. Parece assim, que tem a impressão que ele só quer que termine logo. E o Somerset seria meio que o oposto, assim, porque ele é todo a milhão por hora. O Somerset é mais centrado, mais racional, mais experiente. E o Somerset e o Brad Pitt ali, ele é todo a milhão. E ele, é isso aqui. É o Mills, né, o detetive Mills. Então ele tá sempre peitando todo mundo, muito disponível. E o Brad Pitt faz esse filme muito bem. Eu lembro que na época existia alguma resistência porque ele era só galã. Ele tinha nesse entremeio aí, tinha até uma leve rixa entre Brad Pitt e Tom Cruise, né? Eles ficavam os dois ali, quem que era o mais galã, quem que, enfim, era mais sex symbol. E daí, dito que o Brad Pitt resolveu sair desse estereótipo do galã e fazer esse filme, então, em que ele tá meio desleixadão, meio jogadão, assim, né? Ele não continua sendo bonito mesmo assim, e eu me lembro que na época eu gostava dele porque eu queria ser ele, eu queria ser bonito igual ele, né? E hoje em dia eu já me identifico muito mais com o Somerset, o cara mais pra lá, assim, mais na dele. E eles estão então atrás desse assassino em série que seria o que está fazendo a obra dos 7 pecados capitais, baseado nos 7 pecados capitais. Então, cada assassinato que eles investigam, eles estão investigando alguns assassinatos, e eles começam, o Somerset, na verdade, né, tem um insight de que eles estariam todos conectados. E à medida que eles vão avançando ali na questão, eles vão descortinando algumas de acordo com o que o assassino quer que eles descortinem. Então eles meio que fazem parte do plano do assassino, tudo isso. O Somerset saca isso também, diz assim, cara, ele não diz cara, mas ele diz assim, você percebeu que a gente chegou nesses pontos justamente no momento que ele gostaria que a gente chegasse? A gente não pegou ele no pulo em nenhum momento, ele tá prevendo tudo isso, ele tá fazendo a gente chegar aqui.
Então, eles estão na mão do assassino o tempo todo ali, com exceção de um ponto em que eles dão uma saltadinha para fora da curva, né, do que seria ético, legal ali, para pegar o assassino, e é aí que eles conseguem alguma coisa. E aí, o filme, ele vai escalonando de uma maneira muito bacana, assim, ele vai indo, tu fica imerso naquilo ali, porque é cada crime novo e tal, mas o ápice mesmo do filme é o final, porque tem, então, essa questão de dois, para completar o set, tem 2 faltantes, e eles, então, precisam desvendar esses 2 faltantes. E eu não vou dar o spoiler disso, porque isso é muito bom, então se tu não viu, vai lá ver, e aí depois tu volta. Porque tem, então, essa história da caixa, tá? E quem viu já sabe, né? E quando acontece esse ponto aí, esse ápice do filme, todo mundo fica... Bah. Naquela época não tinha Game of Thrones, daí era a sensação que a gente tinha com o Casamento Vermelho, assim, quando tu olha, seria a sensação que a gente teve na época. Então, um filme sensacional, um filme elenco muito bom, o assassino também é um ator muito bom, né, que depois veio a ganhar Oscar e tudo mais, que é o Kevin Spacey, depois teve aquela polêmica, então, envolvendo a vida pessoal dele, mas enfim, em termos de atuação, ele é excelente, ele é muito bom ator mesmo, e tem Gwyneth Paltrow atuando bem também, porque depois ela até ganha Oscar, mas é meio duvidoso e tal, mas nesse filme ela tá atuando bem pra caramba. E, só tem... É o filme todo, assim, é um conjunto, é aquele velho filme, aquele tipo de filme que é um conjunto que vale o filme todo. Então, filminho velho, filminho bom, assistam aí, depois venham me contar o que vocês acharam. Antes de ligar, tem um negócio que eu gosto muito desse filme. Tem uma cena em específico, além da cena final, tem uma cena que eu gosto muito, que até hoje me acompanha, que o Somerset, eles estão ali bebendo, o Mills e o Somerset, eles estão ali, né, um momento de descontração, porque eles nunca descontraem, eles estão sempre tensos, assim, e eles estão meio que discutindo, assim, em posições diferentes, e o Mills, ele é meio ingênuo, porque ele tem essa visão, assim, se a gente pegar esse assassino, ele é do mal, e a gente que é do bem, e tal, e blá blá blá, uma coisa meio caricata. E o Somerset pega e diz assim, se a gente pegar esse cara e ele for o demônio encarnado, realmente todo mal personificado, ele viria ao encontro das nossas expectativas, né? Mas ele é só gente, ele é só uma pessoa. Ele é uma pessoa. E meio que nessa frase que ele fala, é isso, na real, né? Tem aquela questão do Nietzsche também, que ele fala assim, quando tu olha pro abismo, o abismo olha de volta, aquele clichêzão. Mais ou menos isso, né? Todos nós temos mal dentro da gente e o bem também dentro da gente. E a gente gosta de acreditar que o mal não tá na gente, o mal tá fora, e a gente pode combater esse mal fora, né? E não é assim, né? O Somerset já se deu conta disso, não é assim. O mundo não roda desse jeito, a humanidade não é desse jeito. Então, essa cena mesmo também é excelente, assim. Tu vai se afeiçoando aos personagens à medida que o filme vai mostrando essas nuancezinhas, né? Então é isso, pessoal. Assistam lá a série e me digam o que vocês acharam. Botem aí nos comentários, cena mais legal. Vou deixar então o cardzinho desse, né, do Garoto Exemplar para vocês também darem uma olhadinha. E no mais, aproveitem o feriadão e até a próxima aí. Forte abraço.